Olá, vamos para a próxima aula do curso prático de jejum, né? Eu espero que esse curso esteja sendo, né? Que a gente ainda tem uma etapa aí. Inclusive, daqui a pouco a gente vai para o módulo 3. E eu espero realmente que seja um curso onde venha agregar, né, na sua vida, venha te proporcionar condições, aí venha promover, né, esse desenvolvimento pessoal, né, que a gente acabou de falar na outra aula, que é tão importante para que a gente alcance nossos objetivos na vida, né? Uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás e que era que Deus ele não faz aquilo que cabe a nós fazer. E no primeiro momento, eu confesso que eu não gostei muito dessa mensagem, apesar de que hoje para mim é algo óbvio, né? Mas na época não era. E eu imaginei que, falei, não é bem assim não, Deus ele faz tudo, Deus ele tal, Deus ele faz, realmente ele pode fazer tudo. Mas não, isso não coopera com o nosso desenvolvimento. E esse é um dos objetivos que nós temos aqui na Terra. Então, eu quero compartilhar com você, agora aqui, a gente falou sobre o quarto, né, da confissão de pecado, agora é o quinto ponto, sobre o dia da expiação, que é o que? O abandono do pecado. Né? Então, todo aquele que confessa e deixa o pecado, esse alcança a misericórdia, diz o texto bíblico. Então, como mudar um comportamento se suas raízes são tão profundas e de origem tão distante? Ou seja, começou em Adão, né? E a gente vem com essa carga genética pecadora desde então. Então, isso requer dedicação e sabedoria para entender e aplicar os ensinamentos revelados na palavra de Deus para essas causas. Então, a gente passou ali, né? A gente reconhece, a gente confessa, a gente entende, né, sobre o que é pecado, né, que não é só aquelas coisas cabeludas aí que a gente está acostumado a ver como pecado, né? Ah, fornicação é pecado, mas falar mal do outro não é tão pecado, é só uma coisinha, né, de leve, falar mal do pastor, falar mal dos irmãos, enfim, né, tantas coisas assim que a gente vê, né? Não devolver o dízimo, né? Ah, dízimo, Deus não precisa de dinheiro, isso aqui não é um pecado, mas é o outro ali que tá em adultério. Então a gente vê como pecado só aquelas coisas assim que aos nossos olhos são piores do que outras, né? Mas na verdade, pecado é pecado e por mínimo que seja, já nos priva do direito, né, de estar no reino dos céus durante toda a eternidade com o nosso Deus. Então a gente tem aqui um ponto importante que é o abandono. Né? Não adianta reconhecer todo esse mal, como tem muita gente que reconhece, não adianta confessar, não adianta elaborar estratégia e não conseguir chegar ao objetivo final, que é o abandono do pecado. E que é, né, o pecado é uma coisa que bloqueia aquele fluxo que a gente falou natural de bênção, bloqueia o fluxo natural. O Senhor, nosso Deus, já proveu as bênçãos, volto a falar, que nós precisamos. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, como diz Pedro, nós já recebemos. Então, é só promover, digamos assim, né, o fluxo natural, o fluxo sem impedimento, o fluxo sem bloqueios, né? Porque quem bloqueia somos nós. E aí acaba que cria-se a ilusão de que a gente tem que correr atrás, de que a gente tem que estar ali fazendo campanhas e campanhas e tal. Não estou falando contra uma campanha de oração. Não estou falando contra você fazer um propósito, subir um monte ou qualquer coisa assim. Mas quando a gente faz tudo isso e se esquece do nosso desenvolvimento pessoal, aí a gente tem, né, uma grande dificuldade em alcançar, segundo a vontade de Deus, aquilo que já está, inclusive, preparado para nós, né? Aquilo que a gente deseja. Deus, ele, como eu falei, ele faz além, né? Então, o abandono do pecado, outro ponto importante. Eu quero também dar seguimento aqui, aproveitando, que essa é uma parte bem curtinha, a gente já parte aqui para o sexto ponto, né, que é a prática da justiça. Né? Eu abandonei o pecado e agora eu vou me encontrar onde? No ponto neutro? Não, agora você vai para a prática da justiça, ou seja, você vai fazer aquilo que é certo. Deixei de fazer o que é errado, mas agora eu não vou ficar sendo um peso morto na terra.
agora eu vou fazer aquilo que é correto. Então, ó, agora que o pecado foi deixado de lado, não podemos permanecer em uma zona neutra. Cumprir os mandamentos de Deus e o propósito que ele nos deu é fundamental para uma vida cristã legítima. Então, fazer aquilo que é da vontade de Deus, né? Cumprir com o propósito, inclusive com o propósito de vida que Deus nos deu. Tá? Então, um outro ponto aqui também, para a gente poder estar encerrando, e onde o jejum se encaixa nisso tudo. Porque a gente falou do dia da expiação, por quê? Porque quando Deus estabelece o jejum, estabelece no dia da expiação. Então, é interessante a gente entender e fazer essa relação, entender todo o contexto que envolvia ali esse evento, né, que é, digamos assim, essa celebração do dia da expiação, para a gente entender, né, mais a respeito do jejum, que é o assunto aqui que a gente vem tratando nesse curso. Então, e onde o jejum se encaixa nisso tudo? Ficar sem comer não adianta muita coisa em relação à mudança de caráter e, consequentemente, de comportamento. Mas se isso for associado ao Espírito Santo e à oração, a situação muda completamente. Né? Então, a gente agora vai adentrar aqui numa parte onde a gente vai entender um pouco mais sobre essa prática do jejum e como que a gente pode tornar essa prática do jejum altamente eficiente e assim, algo que produz um resultado onde a gente vê realmente, não, está acontecendo. Não, isso daqui, se eu fizer, é assim, se eu não fizer, é assado. Entendeu? Você vai ver isso, porque a nossa vida ela tem que ser um laboratório, né? Um laboratório pessoal. Então a gente tem que fazer experiência, é o que diz a palavra de Deus, né? Provai e vede, ou seja, faça uma experiência. E não é só essa experiência de provar e ver de que o Senhor é bom, mas em tudo você tem que fazer experiência. Eu trabalho na parte na área de saúde, e o que é dito, qual é a realidade lá? Que existe uma individualidade bioquímica e que alguns alimentos ou suplementos eles podem funcionar muito bem para um, para outros pode até fazer mal. Então, você tem que fazer da sua vida um laboratório pessoal e identificar, através de experimentos, aquilo que realmente deve fazer parte da sua vida ou que deve ser excluído, ou que nunca deve entrar. Tá? Então, Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.